A mão de Calvin Thorne demorou-se na parte inferior das costas de Suzy, seu relógio caro brilhando sob as luzes de Natal da Riverbend Financial. Ele dispensou meu aperto de mão, o olhar fixo em Suzy, e eu me senti como um fantasma no meu próprio casamento. Prairie Point? Zombou ele, em voz alta o suficiente para que outros ouvissem. Algumas pessoas simplesmente não sabem qual é o seu lugar. A festa de Natal da Riverbend Financial fervilhava com uma alegria forçada. Pequenas luzes brancas piscavam em um pinheiro imponente no saguão, refletindo no piso de mármore polido. Jed guiou Suzy por um grupo de homens bem vestidos, cujas risadas eram um pouco altas demais, cujas gravatas estavam um pouco apertadas demais. Ele avistou Calvin Thorne perto do bar aberto, um homem conhecido por todos, um homem que parecia projetar uma sombra mesmo em um ambiente iluminado. Calvin conversava com o CEO, seu perfil nítido contra o cenário festivo. Sua mão, ao gesticular, revelou o brilho de um relógio caro, do tipo que custava mais do que o primeiro carro de Jed. Suzy, sempre educada, acenou levemente quando eles se aproximaram. Os olhos de Calvin, de um surpreendente tom de azul claro, percorreram Jed brevemente antes de se fixarem em Suzy com uma intensidade perturbadora. Ele interrompeu a fala do CEO, caminhando em direção a eles. Seu sorriso, quando direcionado a Jed, não chegou aos olhos. Para Suzy, mudou, tornando-se algo completamente diferente, um brilho predatório que fez o estômago de Jed se contrair. Calvin Thorne, disse Jed, estendendo a mão. Jed Miller, esta é minha esposa, Suzy. O aperto de Calvin foi imediato, um aperto dominante que soava menos como uma saudação e mais como um desafio. Ele segurou a mão de Jed por um instante a mais do que o necessário. Jed Miller, repetiu com a voz suave, quase um ronronar. Prairie Point Developments, não é? Soltou a mão de Jed, dispensando-a, sua atenção já voltada para Suzy. Prairie Point? Ah, sim. Raramente fazemos negócios com empresas desse porte. Não são bem do nosso nível. As palavras pairaram no ar. Uma rejeição pública silenciosa que fez as orelhas de Jed arderem. Suzy, percebendo a mudança, balançou a cabeça bruscamente, quase imperceptivelmente. Calvin deu um passo em sua direção, sua mão roçando levemente a parte inferior das costas dela, enquanto se inclinava. Suzy, murmurou ele com a voz mais suave, você é verdadeiramente extraordinária. Francamente, Riverbend não a merece. Você merece mais do que este lugar pode oferecer. A risada de Suzy era fraca, um som agudo e desajeitado que se dissipou rapidamente. Ela mudou o peso do corpo e seus dedos encontraram a mão de Jed apertando-a uma vez, um sinal silencioso de socorro na sala lotada. Jed sentiu um arrepio, não pelas portas abertas do saguão, mas por um reconhecimento mais profundo. Este não era apenas um chefe poderoso com limites questionáveis. Este era um homem que via o que queria e partia para o ataque. Era um predador, ousado e sem remorso, ali mesmo na frente de todos. As luzes de Natal pareceram diminuir, a música festiva se transformando em um zumbido abafado nos ouvidos de Jed. 6 meses depois, a lembrança daquela festa ainda incomodava Jed às vezes, um zumbido baixo de inquietação. Então, numa terça-feira à noite, Suzy chegou em casa, deixou a bolsa cair no balcão da cozinha com um baque e soltou um suspiro de frustração. Seu rosto estava corado, o maxilar tenso. Jed ergueu os olhos do jornal local, com uma pergunta silenciosa no olhar. Ela não disse nada, apenas remexeu na bolsa caída com movimentos rápidos. Tirou uma pequena caixa azul marinho, daquelas de joias. Seus dedos tatearam a tampa, abrindo-a com um estalo. Dentro, repousando sobre veludo preto, estava uma pulseira de ouro branco, delicada e elegante, com um único pingente de diamante perfeitamente lapidado. Brilhava sob a luz da cozinha. Ele deixou na minha mesa, disse Suzy, com a voz monótona, desprovida do calor habitual. Uma entrega, ele disse, na minha mesa. Jed não precisou perguntar quem era ele. Ele sabia. Pegou a caixa e o peso da pulseira foi surpreendentemente leve. O que é isso? Uma pulseira, respondeu ela com um tom carregado de sarcasmo. Pelo menos 2.000 libras, eu diria. Talvez mais. A secretária dele disse que foi um presente do Calvin. Ela fez uma pausa, soltando uma risada amarga. E isto? Ela empurrou um pequeno cartão cor creme em direção a ele. Era um papel grosso e caro, com uma leve marca d'água visível sob a luz. A caligrafia elegante e fluida de Calvin preenchia o espaço.
Uma bela peça para uma mulher bela que merece coisas ainda mais belas. O maxilar de Jed se contraiu. As palavras foram como um tapa na cara, uma violação flagrante. Era uma linha claramente, inegavelmente cruzada. Não se tratava mais de uma mão que pairava no ar ou de um comentário incisivo. Era um objeto tangível, um suborno, uma exigência. Ele perguntou de novo hoje sobre nossa viagem às Bermudas. Continuou Suzy, agora com a voz baixa, quase um sussurro. Disse que tem um iate, maior, disse ele, do que qualquer navio de cruzeiro que encontraríamos. Se ofereceu para nos levar, para que eu possa apreciar devidamente meus talentos, disse ele. Jed olhou fixamente para a pulseira, depois para o cartão, o diamante brilhando de forma zombeteira. Sentiu um nó gelado se formar em seu estômago. RH? Conseguiu dizer, a palavra quase como um sopro. Suzy bufou. O RH se reporta diretamente ao Calvin, Jed. Sempre foi assim. Lembra da Beth Jo Higgins? Aquela da contabilidade? Ela fez uma denúncia contra ele ano passado. Sumiu uma semana depois. Disse que não se encaixava. Suzy olhou para ele então, os olhos arregalados, um lampejo de medo se misturando à raiva. Ela foi demitida, Jed. Foi mandada embora. Jed pegou a mão de Suzy, o pequeno diamante frio da pulseira formando um nó duro em sua palma. Vamos lutar contra isso, disse ele com a voz baixa e firme. Mas faremos isso com inteligência, sem precipitação. Vamos planejar tudo. A lembrança de Beth Jo Higgins, dispensada sem cerimônia, ecoou na cozinha silenciosa. Eles não podiam se dar ao luxo de serem imprudentes. Ele olhou para Suzy, para a preocupação estampada em seus olhos. Você não está sozinha, sabia? Jed a lembrou. Você tem sua própria renda. Você me tem. Isso é muito mais do que a maioria. Ele falou com uma confiança tranquila que vinha de anos de cálculos precisos. Ele passou uma década na inteligência do exército, depois mais 5 na segurança privada, antes de se estabelecer no mundo menos dramático do desenvolvimento imobiliário. Sua mente, treinada para identificar ameaças e construir defesas, agora estava totalmente focada em Calvin Thorne. Não se tratava apenas de Suzy, tratava-se da linha que Calvin havia cruzado, do flagrante desrespeito à vida que compartilhavam. O planejamento começou naquela noite e continuou pelas semanas seguintes, um processo metódico que mais parecia uma operação militar do que uma conversa de casal. Jed mapeou os padrões de comportamento de Calvin, a agenda de trabalho de Suzy e a estrutura hierárquica interna da Riverbend Financial. Eles revisaram e-mails, mensagens de texto, cada pequena interação, buscando pontos fracos e vulnerabilidades. Certa noite, cerca de um mês depois, Suzy entrou pela porta e praticamente desabou no sofá, sua pasta deslizando para o chão com um baque surdo. O cansaço em seu rosto era evidente, visível mesmo na penumbra da sala de estar. Dia difícil? Perguntou Jed, observando-a. Ela pegou o celular, o polegar deslizando rapidamente pela tela. Pode-se dizer que sim. Ela entregou o aparelho para ele. Uma mensagem de texto brilhou na tela. Era de Calvin. Estou ansiosa pelo nosso jantar de quinta-feira. Vista algo que combine com esses seus lindos olhos. RS. Jed sentiu o aperto familiar no estômago. Uma onda quente de raiva ameaçando romper sua calma cautelosa. Respirou fundo, forçando-se a perguntar com a voz firme. Jantar? Que jantar é esse? Suzy massageou as têmporas. Era para ser um jantar de equipe. Todo o grupo do portfólio da Anderson. Todos viriam. Aí, um por um, todos de repente apareceram com um compromisso. Um filho doente, um cano vazando, um problema familiar repentino e urgente. Ela suspirou, o som pesado. Engraçado, não é? Como todo mundo ficou indisponível, sobrando só eu e o Calvin. O olhar de Jed se aguçou. Era isso. Uma tática clássica de isolamento. Cortar o alvo, fazê-lo se sentir sozinho e então se aproximar. Mas para Jed não era uma armadilha, era uma oportunidade. Perfeito, murmurou ele, quase para si mesmo. Suzy olhou para ele com uma expressão confusa na testa. Perfeito! Jed, ele está tentando me encurralar. E vamos deixar ele fazer isso, respondeu Jed com um sorriso sombrio nos lábios. Só que desta vez, ele vai se encurralar sozinho. Conversei com Dale Peterson, meu amigo da faculdade, lembra? Ele é advogado, especializado em casos de assédio. Os olhos de Suzy se arregalaram. E o Dale acha que temos um caso, explicou Jed com a voz cada vez mais firme. Mas ele precisa de mais. Ele precisa que o Calvin diga isso explicitamente, por escrito,
Não apenas insinuando, não apenas dando a entender. Ele precisa que ele diga isso de forma clara e direta. Suzy hesitou, depois admitiu. Tenho gravado algumas das nossas conversas no escritório, só no meu celular, quando a situação parecia estranha. Ela deu de ombros, um gesto pequeno e impotente. Mas a qualidade é sempre ruim, muito ruído de fundo. Jed enfiou a mão no bolso e tirou 2 pequenos objetos. O primeiro era um broche de pena prateada, não maior que a unha do seu polegar, intrincado e delicado. O segundo era uma caneta esferográfica padrão da marca Riverbend, daquelas distribuídas como brindes promocionais. Ele as colocou sobre a mesa entre eles. Chega de gravações no celular, disse ele. Assim é melhor. Ele pegou o alfinete de pena. Microfone, bom para conversas de perto, áudio quase perfeito. E esta caneta, ele bateu nela. Uma câmera, alta definição, sem fio. Ele fez uma pausa, deixando-a absorver a informação. Elas transmitem para o seu telefone, mas também diretamente para um servidor seguro. Só você, eu e Dale temos acesso. Sem exclusões acidentais, sem evidências perdidas. Suzy pegou a pena, virando-a entre os dedos. Sua expressão era uma mistura de apreensão e uma determinação crescente. Parece coisa de filme de espionagem, disse ela, com um leve tremor na voz. Jed encontrou o olhar dela, o seu próprio inabalável. Às vezes, disse ele, é preciso combater fogo com fogo, e Calvin está prestes a se queimar. Jed e Suzy passaram o resto da noite, e toda a quarta-feira, aprimorando o plano para quinta-feira. Eles elaboraram cenários, ensaiaram diálogos e discutiram possíveis armadilhas. Suzy usaria os dispositivos, escondidos, mas ativos. Sua função era manter Calvin falando, cutucá-lo gentilmente, deixá-lo cavar a própria cova com as palavras. Jed, enquanto isso, estaria por perto, rastreando sua localização, pronto para agir. E se ele tentar algo físico? A voz de Suzy era baixa, quase um sussurro, enquanto estavam sentadas na beira da cama na noite de quarta-feira. A pergunta pairava no ar, pesada e real. Jed a puxou para perto, envolvendo-a em seus braços. Você manda uma mensagem com checkmate, disse ele, com a voz firme sem deixar margem para dúvidas. E eu estarei lá, instantaneamente. Estarei do outro lado da rua, vigiando a entrada. Você envia a mensagem e eu entro. Não esperamos mais nada depois disso. Ele a apertou, tranquilizando a si mesmo tanto quanto a ela. Lembre-se, esses dispositivos estão transmitindo tudo. Cada palavra, cada movimento. Dele terá tudo. Ele não pode te tocar sem provar nosso caso, além de qualquer dúvida. Suzy assentiu com a cabeça contra o peito dele, o leve aroma do seu shampoo confortando-o. Não é só para nós, né? Murmurou ela. É para as outras mulheres também, aquelas que não têm ninguém para ajudá-las. Para eles também, confirmou Jed acariciando o cabelo dela. Com certeza para eles também. A noite de quinta-feira chegou com um céu cinzento e pesado, prenunciando chuva. Suzy estava em frente ao espelho do quarto, ajustando a gola do seu vestido azul marinho de trabalho. Era um corte discreto, escolhido deliberadamente para não provocar, um escudo contra qualquer acusação de convite. Ela prendeu o microfone de lapela com pena prateada na parte interna do paletó, um brilho minúsculo, quase imperceptível. A caneta com a marca Riverbend, uma câmera, deslizou facilmente para o bolso interno da sua bolsa. Cada movimento era preciso, ensaiado. Jed aproximou-se por trás dela, colocando as mãos em seus ombros. Você parece uma mulher prestes a enfrentar um predador, disse ele em voz baixa, e então inclinou-se para beijar o topo de sua cabeça. Cuidado, e lembre-se, checkmate. Eu sei, disse ela, com a voz firme. Respirou fundo e endireitou os ombros. Vai ficar tudo bem. Ele a observou partir, as luzes traseiras do seu sedã desaparecendo na rua, engolidas pela penumbra do início da noite. Então caminhou até sua própria caminhonete, uma Ford robusta, cor de ferrugem, e entrou. Ligou o motor, deixando-o aquecer por um instante antes de arrancar. Seu trajeto era sinuoso, planejado para evitar ser visto seguindo-a. Estacionou a caminhonete do outro lado da rua do The Old Mill Bistro, um restaurante pitoresco e caro, com madeira escura e iluminação discreta, exatamente o tipo de lugar que Calvin Thorne escolheria. Escolheu um local onde pudesse ver a entrada principal sem chamar muita atenção, misturando-se aos outros carros estacionados. A chuva começou a cair,
Um suave ruído no teto da caminhonete. Exatamente às 19h15, o celular de Jed vibrou em seu colo. Os dispositivos de gravação de Suzy estavam ativos. Ele abriu o aplicativo seguro que ele e Dale haviam configurado. A tela piscou e estabilizou. Uma imagem ligeiramente tremida, em ângulo baixo, de uma mesa de restaurante apareceu, fracamente iluminada por uma única vela. E então, uma voz, suave como pedra polida, preencheu a cabine de sua caminhonete. Suzy, começou a voz de Calvin, você está deslumbrante esta noite. Absolutamente deslumbrante. O som de uma cadeira arrastando. Por favor, sente-se. Reservei nossa mesa. Jed observou uma mão com unhas impecáveis e um pesado anel de ouro surgir no campo de visão, puxando uma cadeira. Suzy sentou-se. A câmera estabilizou, proporcionando uma visão mais nítida da mesa, da vela tremeluzente e do outro lado de Calvin Thorne. O restaurante era escuro, silencioso, intimista. Não havia outras mesas à vista. Era completamente inadequado para um jantar de negócios. Era exatamente o que Jed esperava. Não vamos nos encontrar com os clientes da Anderson hoje à noite, Calvin? A voz de Suzy, através do pequeno microfone, era notavelmente firme, quase um pouco polida demais. Jed, ouvindo em sua caminhonete, imaginou sua expressão, a compostura cuidadosamente construída. Calvin fez um gesto suave e desdenhoso com a mão. Ah, mudança de planos, Suzy. Eles não puderam vir. Algo de última hora. Você sabe como essas coisas acontecem. Seu sorriso, Jed pôde ver através da câmera. Era puro sorriso e nenhuma demonstração de afeto. Pensei que poderíamos conversar sobre o seu futuro na Riverbend Financial, de uma forma mais pessoal. Os nós dos dedos de Jed ficaram brancos no volante. Ele queria invadir o local, arrancar Calvin daquela mesa pela gravata de seda, mas se conteve, um nó frio e duro de disciplina o mantendo no lugar. Ainda não, não até que Calvin lhes desse tudo o que precisavam. Seu futuro, continuou Calvin, baixando a voz e assumindo um tom conspiratório. Estive pensando, Suzy, diretora de gestão de ativos, 2 níveis acima do seu cargo atual. É um salto grande, sim. Outros têm mais experiência, mais tempo de trabalho. Mas você é diferente, especial. Você tem aquele brilho especial. Um garçom, silencioso como um fantasma, apareceu com uma garrafa de champanhe gelado e 2 taças. Calvin havia feito o pedido antecipadamente. Ele pegou uma taça e a entregou a Suzy, seus dedos roçando os dela, demorando-se um instante a mais do que o necessário. A sua promoção, Suzy, disse ele, erguendo a taça. Ao seu futuro brilhante. Ele esperou, seus olhos azuis claros fixos nela, até que ela tomasse um pequeno gole hesitante. Calvin começou um longo monólogo sobre Suzy ser subestimada, seus talentos desperdiçados. Ele falou de luxo e oportunidades, de uma vida que ela merecia, uma vida que ele poderia proporcionar. Você merece um homem que possa abrir portas que seu marido nunca conseguiu, ele sussurrou, as palavras escapando pelo alto-falante da caminhonete de Jed. Suzy encontrou o olhar dele, a voz firme e inabalável. Jed e eu estamos muito felizes, Calvin, e prefiro que minhas promoções sejam baseadas em mérito, não em conexões pessoais. Calvin deu uma risadinha, um som baixo e condescendente que irritou Jed profundamente. Mérito só te leva até certo ponto, Suzy. Oportunidades de verdade, aquelas que realmente te elevam, vêm de conexões, de relacionamentos certos. Ele se inclinou para a frente, baixando a voz, certificando-se de que seu rosto estivesse completamente enquadrado pela câmera. Eu poderia ser um relacionamento extremamente valioso para você, Suzy. Extremamente valioso. O jantar se arrastou. Calvin pediu o que Suzy queria sem perguntar, insistindo para que ela experimentasse certos pratos. Ele desviava todos os assuntos de trabalho para o âmbito pessoal, fazendo comentários velados sobre o casamento dela, perguntas invasivas sobre a vida deles, tudo isso enquanto insinuava sutilmente sua própria imensa riqueza, as férias luxuosas e os clubes exclusivos que frequentava. Jed observava, ouvia e catalogava cada palavra, cada gesto. A chuva do lado de fora de sua caminhonete engrossava, embaçando as luzes do bistrô. Quando o garçom retirou os pratos de sobremesa, Calvin já havia consumido quase todo o champanhe e uma garrafa de vinho tinto caro. Sua fala estava um pouco mais arrastada, seu sorriso um pouco mais discreto, mas seus olhos, Jed notou, permaneciam perturbadoramente claros. Ele se inclinou sobre a mesa novamente, mais perto desta vez.
Sabe, sussurrou ele com a voz carregada de insinuações. Já reservei uma suíte lá em cima. A presidencial, aliás. Poderíamos continuar nossa conversa lá. Um lugar mais confortável, mais reservado. Jed sentiu o sangue subir à cabeça. Era isso. O momento. A mão de Calvin, lenta e deliberada, moveu-se por baixo da mesa. Jed quase podia sentir o toque, o roçar na pele de Suzy. O ângulo da câmera mudou ligeiramente, mostrando o perfil de Calvin, seus lábios curvando-se num sorriso presunçoso e satisfeito. Eu prometo, Suzy, ele sussurrou. Você vai aproveitar cada minuto, cada segundo. Naquele exato instante, o celular de Jed vibrou em sua mão. Uma única palavra apareceu na tela: checkmate. No instante em que checkmate apareceu na tela do celular, Jed já estava em movimento. Bateu a porta da caminhonete com força, o som abafado pela chuva, e atravessou a rua correndo, ignorando a buzina estridente de um carro que passava. A tela do celular escureceu quando ele chegou às pesadas portas de carvalho do bistrô. Ele as atravessou, o calor repentino e a conversa suave do restaurante contrastando fortemente com a fúria gélida que o consumia por dentro. Ele os avistou imediatamente. Suzy estava de pé ao lado da mesa reservada, com as costas rígidas e a mão ainda sob a mesa, fora do alcance de Calvin. Calvin, corado, estava meio de pé, com a mão pairando desajeitadamente perto de onde Suzy estivera sentada. Há algum problema aqui? A voz de Jed cortou o silêncio do restaurante, mais alta do que ele pretendia, ecoando levemente no teto alto. Várias cabeças nas mesas próximas se viraram, olhares curiosos avaliando a interrupção. Calvin ergueu a cabeça bruscamente. Seu rosto, já corados pelo vinho, demonstrou um breve choque antes de se transformar em fúria descontrolada. Quem deixou vocês entrarem? Rosnou ele, elevando a voz e atraindo ainda mais atenção. Este é um estabelecimento privado. Sou Jed Miller, anunciou Jed aproximando-se, sua voz agora clara, sem deixar margem para mal-entendidos. Estou aqui porque minha esposa acabou de me mandar uma mensagem dizendo que o chefe dela está assediando-a sexualmente. Ele olhou diretamente para Calvin, depois percorreu o olhar com os outros clientes, certificando-se de que ouvissem cada palavra. A arrogância de Calvin vacilou. Ele ajeitou o paletó caro, uma camada de suor aparecendo em sua testa. Assédio, que absurdo! Estávamos discutindo uma promoção, um jantar de negócios particular. Ele gesticulou freneticamente. Este homem é um invasor. Tirem-no daqui. Uma promoção que envolve reservar uma suíte lá em cima? Jed retrucou, com os olhos fixos em Calvin. Uma promoção que envolve sua mão na perna da minha esposa, na frente de testemunhas? Ele olhou para Suzy. Uma pergunta silenciosa. Ela retribuiu o olhar, um lampejo de medo nos olhos, mas também uma determinação feroz. Não há testemunhas. Ele está mentindo. Calvin balbuciou com a voz embargada. Olhou em volta freneticamente e depois para Jed, tentando reafirmar um pouco da sua autoridade habitual. Você não tem ideia de com quem está lidando. Ah, acho que sim, disse Jed baixando a voz para um rosnado grave e ameaçador. E temos gravações, Calvin, claras como água. Temos as provas. E temos um advogado, Dale Peterson, que já foi informado. Ele entrará em contato. Nesse instante, o gerente do restaurante, um homem alto e impecavelmente vestido, aproximou-se apressadamente, com o rosto demonstrando uma preocupação fingida. Sr. Thorne, está tudo bem? Perguntou, reconhecendo claramente Calvin como um cliente assíduo e valioso. Não, não é. Trovejou Calvin, apontando para Jed. Esse homem está causando um escândalo. Tirem-no daqui. O gerente, porém, ouviu as palavras de Jed e a menção ao assédio sexual em seu estabelecimento. Seus olhos oscilaram entre os dois homens e, em seguida, para uma Suzy pálida e silenciosa. Talvez, Sr. Thorne, seja melhor continuarmos esta conversa em um local mais reservado. Ele, gentilmente, mas com firmeza, começou a conduzir Calvin para os fundos do restaurante. Jed se virou para Suzy. Seu rosto estava pálido, mas seu queixo estava erguido. Ele colocou a mão em suas costas, guiando-a em direção à porta. Vamos, Suzy. Lá fora, a chuva caía com força. Jed a puxou para debaixo da pequena cobertura, abraçando-a com força. Ela tremia, um tremor quase imperceptível que percorria seu corpo. Você está bem? Perguntou ele, agora com a voz suave. Suzy se inclinou para ele, com o rosto enterrado em seu ombro. Acho que sim, sussurrou ela com a voz abafada. Mas já está feito. Não está? Começou, corrigiu Jed gentilmente,
afastando-se o suficiente para olhar nos olhos dela. Fizemos a coisa certa, Suzy. A única coisa certa. No dia seguinte, conforme prometido, Dale Peterson iniciou o processo legal, apresentando uma queixa formal contra Calvin Thorne e, por extensão, contra a Riverbend Financial. A resposta inicial do departamento de RH da Riverbend, ainda fortemente influenciado por Calvin, foi imediata e agressiva. Eles lançaram uma campanha silenciosa para desacreditar as alegações de Suzy, pintando-a como oportunista, invejosa do sucesso de Calvin, talvez até instável. Suzy se viu enfrentando indiferença no trabalho, ostracizada por colegas que temiam represálias de Calvin e recebendo ameaças veladas do RH para que retirasse sua queixa em nome de sua carreira. A repercussão do caso também colocou a reputação de Jed na Prairie Point Developments sob escrutínio. Questionamentos surgiram, rumores circularam e alguns clientes pareceram repentinamente hesitantes. A pressão aumentou, um peso enorme sobre os ombros de ambos. Mas, nos momentos de tranquilidade, em casa, Jed e Suzy reafirmaram seu compromisso. Sabiam que era uma longa jornada, mas uma jornada que percorreriam juntos. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Calvin Thorne não levou a queixa na brincadeira. Sua retaliação foi rápida e agressiva. Os boatos sobre Suzy se espalharam pela Riverbend Financial como um vírus, pintando-a como uma oportunista manipuladora. Sua reputação profissional, cuidadosamente construída ao longo de anos, começou a ruir sob o peso de sua influência. Projetos foram redirecionados, reuniões que ela deveria ter participado foram realizadas sem a sua presença e seus e-mails frequentemente ficavam sem resposta. Jed e Suzy se viram cada vez mais isolados. Os amigos se tornaram cautelosos, os convites sociais diminuíram e os contatos profissionais se tornaram relutantes em se associar ao escândalo de grande repercussão. A tranquilidade de suas vidas foi substituída por uma ansiedade constante, ainda que latente. Dale Peterson, no entanto, trabalhou incansavelmente. Era um verdadeiro oleiro de terno, analisando minuciosamente cada detalhe, cada comunicação. Os honorários advocatícios se acumularam, drenando constantemente suas economias. O projeto de Jed na Prairie Point Developments, um grande complexo de apartamentos, sofreu atrasos inesperados, alguns sutilmente orquestrados por contatos nas comunidades locais de construção e finanças que tinham ligações com a Riverbend. A pressão financeira era inegável, acrescentando mais um fator de estresse. Suzy lutava contra seus demônios internos. O ostracismo no trabalho, as acusações veladas, o julgamento público de pessoas que só conheciam a versão dos fatos de Calvin, tudo isso corroía sua autoconfiança. Jed a observava com o coração apertado, esforçando-se para equilibrar seus instintos protetores com a paciência estratégica que sabia ser necessária. Seu treinamento em inteligência militar, geralmente fonte de calma e precisão, foi levado ao limite pelas consequências emocionais da situação. Então, uma reviravolta. Certa tarde, Dale ligou com a voz embargada pela empolgação. Jed, você não vai acreditar. Betty Jo Higgins acabou de me ligar. O nome era um fantasma do passado de Suzy, uma mulher demitida por Calvin por uma queixa semelhante. Encorajada pela manifestação pública de Suzy, Betty Jo resolveu contar sua própria história e, mais importante, um diário meticulosamente mantido sobre o assédio de Calvin. O depoimento de Betty Jo foi uma rachadura na fachada cuidadosamente construída por Calvin. Dale rapidamente identificou outras vítimas em potencial, mulheres que haviam deixado Riverbend discretamente com suas carreiras estagnadas e suas reputações manchadas. Ele começou a construir um padrão, um histórico claro e inegável do comportamento predatório de Calvin. Enquanto isso, Jed usou suas próprias conexões para verificar discretamente alguns aspectos das transações financeiras de Calvin. Ele não encontrou nada explicitamente criminoso, mas descobriu pequenas irregularidades, discrepâncias contábeis sutis que, embora não fossem ilegais, apontavam para um padrão de transgressão de regras e atuação em áreas cinzentas. Isso adicionou mais uma camada à história do homem que eles estavam combatendo. Suzy continuou a suportar. A Riverbend Financial, forçada a reconhecer o crescente alvoroço, iniciou uma investigação interna. Suzy passou por interrogatórios exaustivos, enfrentando perguntas acusatórias de funcionários de RH que pareciam mais interessados em proteger a imagem da empresa
do que em descobrir a verdade. Cada sessão a deixava esgotada e emocionalmente fragilizada. Em meio a tudo isso, Jed foi seu porto seguro. Ele a lembrava todas as noites do propósito que compartilhavam, da força dela. Você está fazendo isso por todos, Suzy, ele dizia, segurando sua mão. Por Betty Joe, por todos os outros que ele deixou de lado. A decisão de tornar o caso público não foi tomada de ânimo leve. Significava expor suas vidas a um escrutínio ainda maior. Mas eles sabiam que era a melhor chance de expor Calvin completamente e impedi-lo de prejudicar outras pessoas. Jed entrou em contato com um ex-colega, agora repórter do telejornal local da noite. O repórter, percebendo uma história humana comovente e vendo as evidências claras que Dale havia reunido, concordou em cobrir a história deles. A primeira reportagem foi ao ar na noite de terça-feira. Era um relato conciso e factual apresentando as alegações de Suzy, apoiadas pelas gravações e pelo depoimento de Betty Joe. A atenção da mídia foi imediata e intensa. De repente, a Riverbend Financial estava no centro das atenções, sob imensa pressão pública para levar as acusações a sério. A batalha silenciosa e insidiosa havia vindo à tona. Jed e Suzy estavam sentados juntos, assistindo ao noticiário, de mãos dadas. O caminho à frente era longo, repleto de incertezas, mas uma nova determinação os dominou. Sabiam que suas vidas mudariam para sempre, mas estavam prontos para o julgamento. O julgamento começou com uma onda de frio no final do outono. O tribunal, geralmente um centro tranquilo da burocracia local, estava repleto de repórteres e equipes de filmagem. Jed sentava-se ao lado de Suzy todos os dias, uma âncora silenciosa, enquanto o processo exaustivo se desenrolava. Cada depoimento, cada interrogatório parecia uma ferida recente. No terceiro dia, Suzy depôs. Sua voz, embora por vezes trêmula, era clara enquanto relatava o assédio de Calvin, detalhando os incidentes com uma precisão vívida e dolorosa. Jed a observava, com a garganta apertada, lembrando-se do medo em seus olhos, da força silenciosa que ela agora demonstrava. As provas de áudio e vídeo que Dale apresentou ao júri eram condenatórias. A voz de Calvin, suave e explícita, ecoava pelo tribunal, prova inegável de sua intenção, sua mão flagrada pela câmera se movendo sob a mesa. O júri, composto por pessoas comuns da comunidade, se remexeu em seus assentos com expressões que misturavam repulsa e atenção absorta. Em seguida, veio Betty Joe Higgins. Seu depoimento, calmo e articulado, corroborou o relato de Suzy, descrevendo suas próprias experiências semelhantes e a pressão subsequente que a levou a deixar o emprego. Outros ex-funcionários da Riverbend, encorajados pela natureza pública do julgamento, também se apresentaram, pintando um padrão claro e perturbador do abuso de poder de Calvin. Dale Peterson, com uma ferocidade silenciosa, entrelaçou suas histórias, apresentando meticulosamente as evidências arrepiantes da exploração sistemática de Calvin e suas tentativas calculadas de silenciar as vítimas. Como esperado, a equipe de defesa de Calvin Thorne partiu para o ataque. Tentaram desconstruir a personalidade de Suzy, distorcendo suas palavras, sugerindo que ela era manipuladora e buscava vantagens financeiras. Pintaram Jed como um marido ciumento e superprotetor, propenso a exageros. Jed ouviu tudo atentamente, com o rosto impassível, mas por dentro, uma raiva silenciosa fervilhava. Quando chegou a sua vez de depor, Jed falou com a calma e a precisão factual de seu treinamento militar. Ele relatou suas observações, o medo que viu nos olhos de sua esposa e o planejamento estratégico que fizeram. Não fez discursos inflamados, não pregou, simplesmente declarou o desejo deles por justiça, não apenas para Suzy, mas para todas as mulheres que Calvin havia prejudicado. Só queríamos que a verdade viesse à tona, concluiu, olhando diretamente para o júri, e que ele fosse responsabilizado. O júri deliberou por um tempo que pareceu uma eternidade, 3 dias angustiantes. Jed e Suzy esperavam em uma pequena sala de conferências sem janelas, o silêncio pontuado apenas pelo zumbido distante do tribunal. Seu destino, seu futuro financeiro, sua própria paz de espírito estavam por um fio. Então chegou a intimação. O tribunal estava lotado, o ar carregado de expectativa. O presidente do tribunal leu o veredicto, uma voz seca e pausada anunciando consequências que mudariam a vida de Calvin Thorne. Ele foi considerado culpado por assédio sexual e por causar intencionalmente sofrimento emocional.
A Riverbend Financial também foi responsabilizada por negligência e cumplicidade, por não proteger seus funcionários. O tribunal explodiu em alvoroço. O rosto de Calvin, pálido e acinzentado, endureceu-se numa máscara de pura incredulidade. Estava arruinado financeiramente, sua reputação profissional em frangalhos, humilhado publicamente. Finalmente, pagou o preço. Jed estendeu a mão para Suzy e a apertou com força. A vitória, embora inegavelmente doce, também estava tingida por um profundo cansaço, uma profunda sensação do impacto duradouro daquela provação. Eles haviam vencido, mas estavam mudados para sempre. O mundo que conheciam, a vida tranquila que haviam construído, havia desaparecido. Eles venderam a casa na primavera e a placa de "Vende-se" trouxe uma sensação ao mesmo tempo pesada e libertadora. Jed encontrou um novo emprego em uma empresa de desenvolvimento menor, com foco em ética, no oeste do país, um lugar onde a integridade ainda tinha valor. Suzy tirou um tempo para si mesma, se recuperando aos poucos até finalmente encontrar um novo trabalho que apoiava as mulheres no ambiente profissional, ajudando outras pessoas a navegar pelo tipo de escuridão que ela havia enfrentado. Eles empacotaram o necessário, deixando muita coisa para trás. Enquanto Jed dirigia sua velha caminhonete por uma longa estrada aberta, a paisagem do meio-oeste lentamente dando lugar a novos horizontes, Suzy encostou a cabeça em seu ombro. O passado estava para trás, um capítulo difícil e doloroso, mas a estrada à frente, embora desconhecida, parecia clara. Eles estavam mudados para sempre, carregando as cicatrizes da briga, mas haviam encontrado sua própria moralidade silenciosa na longa e sinuosa estrada de volta para casa. A batalha fora longa e custosa, uma luta árdua que deixou marcas em tudo o que Jed e Suzy tocavam. Eles enfrentaram um homem poderoso e uma instituição complacente, escolhendo o caminho difícil dos princípios em vez do caminho mais fácil do silêncio. A vitória no tribunal foi legal, uma vindicação pública, mas não apagou as noites em claro, as calúnias sussurradas ou a ansiedade persistente. A mudança para o oeste, para um lugar mais tranquilo, foi um reconhecimento de que algumas feridas cicatrizam melhor com a distância. Eles carregavam as cicatrizes, uma história compartilhada de se manterem firmes quando o mundo tentou derrubá-los. Não se tratava mais de vingança. Tratava-se de encontrar a paz que lhes fora roubada e reconstruir uma vida sobre alicerces mais fortes do que a ambição de qualquer homem.